trabalhei para o Senhor essa semana. Domingo que vem você vai lembrar dessa pergunta e falar assim: eu trabalhei para o Senhor essa semana. Se não trabalhou, você tem que trabalhar dobrado para compensar o trabalho da semana anterior. Vamos para frente, queridos. E o Senhor nos chamou, queridos, para sermos trabalhadores em sua obra. Então, não permita que nada te impeça de trabalhar. Vamos ler o texto novamente, de Neemias capítulo 6, do versículo 1 até o 9, que diz assim: quando Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados na planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Versículo 4. Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem. Em todas elas, dei-lhes a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta. Lembra a carta aberta? Em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além do mais, conforme dizem, você está na iminência de se tornar rei deles. E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Eu lhes mandei essa resposta: nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção da sua cabeça. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei: agora fortalece as minhas mãos. Fazendo uma retrospectiva do que estava acontecendo, os irmãos de Neemias chegam dizendo para ele lá, falou: olha, você sabe o que está acontecendo? Neemias era um copeiro do rei, ele era um escravo. Chega para ele e fala assim: ó, Neemias pergunta, para eles: o que está acontecendo? Como que estão lá meus irmãos? Como que está a cidade? Isso, Neemias, está tudo destruído, está tudo atrapalhado. Neemias, o negócio está feio por lá. Sabe, tudo, os muros caídos, nós estamos sem proteção nenhuma. Neemias chora, ora, jejua, tem direção de Deus, pede ao rei e vai reconstruir os muros. E aí chega esse momento do capítulo 6. E aí agora eu quero falar com vocês mais 2 tentativas do inimigo em parar a obra de Deus. Primeira tentativa, contando com as da semana passada, essa seria a quarta, é vencer os trabalhadores pelo cansaço. O texto, o versículo 4 diz: eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, em todas elas dei-lhes a mesma resposta. Queridos, lembra de uma coisa que eu digo: Satanás não tem pressa. Não importa se vai ser hoje, daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos, daqui 50 anos, ele vai continuar fazendo aquilo que ele faz, tentar fazer com que você pare o trabalho. E ele vai tentar isso, tentando te vencer pelo cansaço. E ele usa 2 formas. A primeira é a insistência. Veja que com Neemias ele vai 4 vezes, depois tem mais uma. Ele insiste com Neemias de todas as formas. Se não der de uma forma, ele vai de outra. Se ele não conseguir de um jeito, ele vai fazendo de outro. Você acha que é só com Neemias? É comigo e com você.
Não muda, é a mesma coisa. Segundo lugar, para nos vencer pelo cansaço, ele usa o quê? A sua astúcia. Satanás é astuto, ele é sutil. Sabe, o jeito dele, ele vai tentando, sabe, de um jeito, de outro. Agora ele não está chutando mais. No começo ele estava intimidando, agora ele está chamando para o diálogo, para uma conversa. Satanás faz assim conosco, gente. Constantemente ele está fazendo assim com a gente. Se não deu, dando paulada na gente, ele vai de forma sutil, de forma educada, polida, tentando fazer com que eu e você caiamos e paremos a obra que Deus nos chamou para fazer. Então essa é a primeira tentativa do inimigo, em parar a obra de Deus, é vencer os trabalhadores pelo cansaço. A segunda tentativa do inimigo em parar a obra de Deus é falar mal dos trabalhadores. Olha só, versículos 5 ao 7 diz assim: então na quinta vez, já tinha vindo 4, insistido 4 vezes, tentou pelo cansaço, não deu. Então na quinta vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta, em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta, e que por isso estão reconstruindo o muro. Além do mais, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles, e até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. O inimigo vai usando as armas, várias armas que ele pode, ele vai usando tudo que ele tem, ele vai colocando, sabe, em uso tudo que ele pode para tentar parar a gente, fazer com que você não continue. E ele vai usar, queridos, várias coisas. Lembra de uma coisa: Satanás não é bitolado, não é engessado. Se ele não pode fazer de um jeito, ele vai tentar de outro. Mas que ele não vai parar, ele não vai parar. Agora, você vai parar ou vai continuar? Então, agora, para a gente entender essa questão do falar mal dos trabalhadores, né, ele tenta de várias formas, e ele usa vários recursos. O primeiro recurso que o inimigo usa para desencorajar os trabalhadores, ele está falando mal. Gente, você imagina, você está num lugar, e alguém começa a falar mal de você, porque alguém disse, de alguém que disse de você. O que acontece com a gente? A gente murcha. A gente, sabe, não acredito que fulano ainda está falando isso de mim. Eu sou tão bom, sou uma pessoa boa. Se estiver falando, e é verdade, querido, se conserta, se arrepende, tranquilo. Se não for, deixa para lá. Então ele tenta fazer o quê? Espalhar boatos. A boataria começa a ser lançada para tudo quanto é lado. Dizem-me, diz que, o versículo 5 que nós lemos, acabamos de ler, dizem que agora, a carta aberta. Lembra de domingo passado que eu falei? Qual que é a carta aberta hoje, queridos? As redes sociais. Quando tem um fuxico, quando tem uma palavra, quando alguém quer detonar alguém, quando alguém quer cancelar alguém, o que usa? Rede social. Vai lá, estão dizendo de fulano de tal, dizendo isso e aquilo outro. E é uma verdade, isso acontece muito. E para o inimigo, queridos, espalhar confusão é daqui para ali, é o que ele quer. Ele quer espalhar, sabe, coisas que te detonam, boatos que te denigrem, para que você com medo pare, para que você fique intimidado, para que você fique acuado, para que você não ande, não vá para frente. E há um princípio da psicologia que diz que as pessoas estão sempre prontas a acreditar no pior a respeito dos outros. É muito fácil. Se chegar para você alguém dizendo: olha,
me disseram que fulano de tal fez isso, isso e aquilo. Muitos vão espalhar essa notícia aumentada. Não deve, mas fazem. É pecado, mas continuam fazendo. Boatos. Boatos, queridos. Mas se falam bem, ninguém espalha. Ninguém comenta. Mas fala mal, é rapidinho, a gente acredita. Né? E espalhar boatos, queridos, é igual jogar um saco de pluma num dia de ventania. Depois não cata mais. Pra você ter uma ideia, um fato histórico que aconteceu lá na cidade de Denver, no Colorado, Estados Unidos. Os repórteres estavam na cidade esperando um senador. Esse senador, ele era um famoso político, ele tinha entrada no país inteiro, era bem famoso e eles estavam esperando. O que aconteceu? Ele não foi esse senador. Eles ficaram frustrados. Então eles falaram assim, vamos lá para o Oxford Hotel e vamos encher a cara. E foram para lá e começaram a beber, até ficarem bêbados. E aí eles decidiram, tudo embriagado, eles decidiram. Eles resolveram então escrever uma matéria que chamasse a atenção da população com a seguinte manchete no jornal: a China anuncia a derribada de suas multicelulares muralhas. Soltaram essa matéria. O que aconteceu? Essa notícia chega na China. Quando essa notícia chega na China, os chineses reagiram de forma furiosa, ficaram todo mundo bravo. E agora o que eles fazem? Eles se levantam com ódio pelos ocidentais. E lá na China tinha muitos ocidentais naquela época. Então o que eles fazem? Começam a perseguir os ocidentais. Os cristãos daquela época começaram a ser perseguidos e sofrerem por causa daquele boato, daquilo que tinha sido falado. Essas palavras provocaram na China o quê? A revolução dos boxers. Depois você procura lá, você vai entender um pouco mais sobre isso. E aí essa revolução faz com que toda a China vire um alvoroço. E eles continuam a perseguir, tanto que tiveram que levantar os Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemanha, a França, o Japão, se uniram para entrar, para defender e para parar esse negócio. Eles conseguiram parar, mas demorou tempo até fazer um acordo de paz. Até isso acontecer, milhares de soldados, 19 mil soldados foram capturados, 250 ocidentais foram assassinados por causa de um boato que se escreveu, que foi dito. Então, queridos, se você gosta de boato, se você gosta de esticar, se você gosta de falar aquilo que você não sabe o que é, as consequências serão desastrosas e terríveis. Se você algum dia fez isso, querido, você se arrependa. Porque as consequências para aquela pessoa que ainda não estava ali para se defender, foram muito difíceis. Um boato, Satanás espalha boatos. O segundo recurso do inimigo para desencorajar os trabalhadores é o quê? Questionar a motivação do povo. Ele vai tentar questionar, estão dizendo, me disseram que é o tal do diz que me diz que, né? E aí as pessoas acreditam, começam a acreditar. Por quê? Porque é mais fácil acreditar nisso. Estão dizendo que o propósito da sua reconstrução, Neemias, é que você vai se revoltar contra a Pérsia. O que Neemias fez? Nada. Aí o terceiro recurso do inimigo para desencorajar os trabalhadores é questionar a motivação de Neemias. Estão dizendo que Neemias tem interesse pessoal de ser rei. Estão dizendo que o que você está fazendo é porque você quer um cargo, é porque você quer alguma coisa, é porque você é puxa-saco do patrão.
Queridos, quando eu vim para Carapó, eu vim leigo, primeira igreja, não sabia o que fazer. E muita coisa, eu não sabia que decisão tomar. E aí eu ficava com quem? Com quem sabia mais que eu. Se você quer crescer, queridos, você tem que ficar com pessoas que saibam mais que você, que entendem mais que você, que é mais inteligente que você. Porque se você pegar pessoas inferiores, você vai se tornar igual a elas. A Bíblia diz o quê? Que as más companhias corrompem os bons costumes. Ontem à noite, eu fiquei emocionado aqui, juventude, depois do culto. Sábado que vem tem de novo, né? Sábado que vem tem de novo, depois do culto. Estudo na Bíblia. Juntamos aqui todos os jovens depois do culto, estudando a Bíblia. Coisa linda, cada coisa maravilhosa. A Bíblia pela Bíblia. Não precisa de internet, não precisa de nada mais. É a Bíblia. Se você pegar esse panfleto aqui, tem algumas perguntas que vai te direcionar e te ajudar a estudar a Bíblia. Porque a Bíblia não é só ler, precisa estudar. Porque senão, queridos, nós vamos cair no conto do inimigo. E como Neemias não fez, nós devemos fazer. Neemias não fez o quê? Neemias não escutou os inimigos. E nós não podemos escutar os inimigos. Nós não podemos dar atenção àquilo que ele fala. O quarto recurso que o inimigo usa para desencorajar os trabalhadores, acusar os trabalhadores de conspiração. Já tinha acontecido na reconstrução do templo, e aí chegou lá e falou, aí mandou parar tudo. Está lá em Esdras, capítulo 4, versículo 21, e ele faz menção isso. Os inimigos queriam intimidar perante o rei Artaxerxes. E eles fazem menção a Esdras 4, 21. Agora, pois, dai ordens a fim de que aqueles homens parem o trabalho e não se edifique aquela cidade, a não ser com autorização minha. No momento anterior da história, o rei mandou parar o trabalho. E os inimigos de Neemias aqui estavam querendo que ele parasse, fazem menção àquele acontecimento. E muitas vezes o inimigo vai fazer isso com a gente, queridos. Vai fazer menção a coisas do passado para te parar, para fazer com que você não vá adiante, para fazer com que você não cresça, para fazer com que você continue parado no tempo e no espaço, e sendo que Deus nos chamou para ser trabalhadores. Deus nos chamou para trabalhar. O quinto recurso que o inimigo usa para desencorajar os trabalhadores é acusar os trabalhadores de pagar profetas. Esses que estavam acusando, eles eram especialistas nisso, pagava profeta para o cara profetizar o que eles queriam. E aí o povo falou, é isso aí, o cara está profetizando, é isso aí. E o que acusaram Neemias de estar pagando profeta? Pagando profeta para que eles pudessem, para que ele se tornasse o rei. E aqui no versículo 7, eu não vou ler esse texto, mas o versículo 2 tem, o final do versículo 2 diz, venham, né? Eles queriam fazer mal para Neemias, queriam matar Neemias. E aqui no versículo 7, tem um outro vem. O primeiro vem, eles tentavam fazer mal, matar. O segundo vem, agora do versículo 7, que diz, vem, pois, agora e consultemos juntamente. Agora o inimigo já mostrou quem ele era, o que ele estava pronto a fazer. Agora ele não está chutando mais, agora ele está chamando para a mesa. Agora ele está chamando para, sentar. Agora ele está chamando para ficar junto. E nós precisamos cuidar isso, queridos, cuidar muito disso, porque ele quer fazer com que a gente não continue a obra, pare. O trabalhador não pode ficar parado. Lembra que o Senhor nos chamou para amar a Deus, amar as pessoas e servir a cidade. O trabalhador faz isso, ama a Deus, ama as pessoas e serve a cidade. Sexto recurso que o inimigo usa, queridos, para desencorajar os trabalhadores é chantagear
os trabalhadores. Ele vai chantagear. E ele vai colocar as coisas. Estão dizendo, estão falando. Agora, vem aqui, vamos conversar na mesa. Vamos deixar as nossas diferenças de lado. Vamos começar uma nova história juntos. Ele vai chantagear, vai tentar te acusar, vai tentar te mostrar os defeitos, as falhas. Mas agora, queridos, o que ele quer mesmo é que você ceda à pressão. 4 vezes mandaram a mesma mensagem. Na quinta, veio uma pessoa de confiança com uma carta aberta. É isso que Satanás vai continuar fazendo. É isso que ele vai tentar. E o 7º recurso que o inimigo usa para desencorajar os trabalhadores é colocar medo nos trabalhadores. Medo. O versículo 9 diz que eles estavam tentando intimidar, falando assim, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eles vão parar. Então nós vamos colocar medo neles. A intenção do inimigo, queridos, é que você pare de qualquer jeito. Seja por medo, seja por chantagem, seja por pressão, seja por qualquer coisa, por boatos, ele vai tentar fazer com que você pare a obra. Aquilo que Deus colocou na tua mão para fazer. Há um testemunho de uma pessoa que Deus chamou para a missão. E Deus chamou essa pessoa um dia e falou assim, vai lá em tal lugar e fala de Jesus para aquela pessoa. Bate naquela casa e fala de Jesus. Ele não fez isso. Quando ele descobre, estou resumindo tudo, querido, só vou contar o feito. A pessoa morreu sem Jesus. Porque ela não foi lá, ela não obedeceu. Trabalhador é obediente, gente. Trabalhador obedece. Até mesmo sem querer. Você está trabalhando, você não quer fazer, mas o patrão mandou, você faz. Nosso patrão é Deus, queridos. O nosso Senhor é Deus. Ele não está pedindo por favor para você. Ele deu uma ordem. Se você é trabalhador, você simplesmente obedece. Agora tem muita gente achando que quer aproveitar a vida agora e depois vai resolver. Uma vez eu estava evangelizando uma pessoa e ela falou assim para mim, o dia que eu for velho, eu vou fazer. O dia que eu envelhecer, aí eu vou fazer, eu vou aceitar Jesus. Eu lembrei agora do pai da Teresa, que ele falou assim para mim um dia. Falou, pastor, eu queria ter aceitado Jesus quando eu era jovem. Hoje eu não tenho forças, eu não posso fazer nada. Queria ter forças. Eu queria poder fazer o que eu nunca fiz, porque eu descobri só agora. Você tem o privilégio de ter descoberto já o caminho da salvação. E o privilégio de ser chamado por Deus para trabalhar. Então não se intimide com medo de Satanás. Porque nossa identidade em Cristo, nós sabemos a nossa identidade em Cristo, queridos, que nós somos filhos de Deus. E filho, queridos, é filho, é obediente, tem que obedecer, tem que fazer o que o pai manda. Se nós somos filhos, a nossa identidade em Cristo está bem definida, o inimigo não vai nos pegar, querido. Nós não somos covardes. Você não é covarde, amém? Não somos covardes. Sabe por quê? Olha só esse texto de Apocalipse 21:8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte.
E aqui no meio, queridos, abomináveis e os impuros, faz relação à impureza sexual também. Nós não somos covardes. Nós não somos dos que retrocedem. Não somos, querido. Eu quero concluir dizendo que o que Deus espera de mim e de você é nada menos do que coragem. Deus espera de nós coragem, irmãos. Deus nos chamou para sermos corajosos. E o povo de Deus é equipado com armas de defesa e de combate. Armas que nos defende e nós podemos atacar o inimigo. Não é atacar as pessoas, queridos. Lembra que a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, contra o príncipe dominador deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade. A nossa luta é contra eles. E quais foram as armas usadas por Neemias? Uma das armas que ele usa é o discernimento espiritual. A última parte do versículo 2, ele diz assim: eles contudo estavam tramando fazer-me mal. Quando eles convidam Neemias para ir conversar, para sentar à mesa, Neemias teve discernimento espiritual. Você tem discernimento espiritual? Querido, só tem um jeito de você ter discernimento espiritual. Não é uma varinha de condão que Deus vai descer e falar assim: agora, a partir de agora, você tem discernimento espiritual. Você recebeu o discernimento espiritual, como se fosse uma mágica. É um dom de Deus, mas você precisa de Bíblia para ter discernimento espiritual. Você precisa de palavra de Deus. Você precisa de oração. Mas não é Bíblia debaixo do braço ou no celular. É Bíblia no teu coração. É viver a palavra de Deus. É viver a verdade bíblica, dia após dia. Porque Jesus está voltando, queridos. E nós temos que ser como aquelas 5 noivas que estavam prontas, com azeite na candeia e azeite sobrando. Então, queridos, se prepare, queridos. Peça a Deus discernimento. Ele diz que dá. Mas você precisa conhecer a Bíblia para entender. Você precisa de conhecer a palavra de Deus. Você precisa ir a fundo na palavra de Deus. Em segundo lugar, a segunda arma que Neemias usa é a compreensão da importância da obra. O versículo 3 diz: por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso parar. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Neemias sabia quem era, queridos, e a importância da obra que ele estava fazendo. Neemias estava trabalhando, ele era um trabalhador, e ele falou assim: eu não estou aqui para ficar perdendo tempo, não. Queridos, o Senhor não chamou você para ficar perdendo tempo. Tem muita gente, queridos, perdendo tempo, saindo do lugar, saindo do seu posto. Você gosta do texto que diz assim: o Senhor nos fez por cabeça e não por cauda? Liderança. Líder não sai do lugar dele, que ele é colocado. Líder, se coloca as coisas que são importantes em primeiro lugar. Quantas pessoas, queridos, deixam de servir, de trabalhar por causa de um passeio, por causa de uma ida em Dourados, por causa de um aniversário. Quantas pessoas estão deixando de trabalhar, queridos, por causa disso? É a mesma coisa, vou usar o Pablo aqui, né? O Pablo tem 21 anos, né? E ser convidado, aí ele está escalado, está trabalhando, serviço do reino. Convidado para um aniversário de criança. Aí Pablo, no domingo, fala: gente, eu não vou poder ir, tem um compromisso. Às vezes, queridos, compromissos que já estão sendo marcados anteriormente
na igreja a pessoa deixa por causa de uma festinha, por causa de um passeio. Estão deixando o posto, estão deixando de fazer a obra de Deus. Lembra que eu estou te falando, a obra de Deus não é só aqui dentro, lá fora também. O Senhor te chamou para ir, para fazer discípulos, para ensinar tudo aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. O Senhor nos chamou para isso. E eu quero, preste atenção nisso, queridos. Olha, eu quero ler a última frase. Uma frase de Charles Spurgeon. Se os reis vos convidarem para serdes ministro de Estado, não vos deixeis seduzir, deixando a vossa posição sublime de embaixadores de Deus. Tem muita gente abrindo mão da posição de embaixadores do rei para ir assumir postinho qualquer por aí. Tem muita gente deixando o seu posto de embaixador do rei para fazer qualquer coisinha aí. E ainda mentem. Tem um compromisso. Que compromisso é esse, gente? Que o reino é secundário? Que compromisso é esse? Que Deus, Deus sabe, né? Que compromisso é esse, queridos? Que nós estamos tendo? Nós vamos participar da Santa Ceia agora, celebração, a comunhão em Cristo Jesus. E as pessoas estão deixando o seu posto por migalhas. Estão deixando o seu posto por qualquer coisa. Por um convite, por um passeio, por uma festinha. Neemias disse: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Sabe uma coisa, queridos, que me deixa triste e que várias vezes eu já ouvi? Eu falei quando eu estava ministrando para o pessoal que estão servindo lá no Kids e nos PEDs, vou falar aqui também. Várias vezes já me falaram isso. Irmãos, na hora do culto, irmãos da igreja, na hora do culto, ir fazer visita na casa de outro irmão. E aí 2 famílias não vêm na igreja, porque um irmão, na hora do culto, foi fazer visita na casa do outro irmão. Isso é para acabar, gente. Isso aí, ele desceu lá embaixo. É trocar, queridos, esse momento especial. A ceia do Senhor, queridos, é um rito. É um rito. Sim, é um rito. Mas, gente, é um momento de comunhão da igreja de Jesus Cristo, onde as pessoas não estão dando nenhum valor sequer. A ceia do Senhor é um rito, sim, queridos, mas está escrito que aquele que participar dela indignamente será réu do corpo e do sangue de Jesus. Ou seja, está crucificando Jesus novamente. É um rito com um valor espiritual muito grande, e as pessoas estão deixando porque estão cansadas e tem que trabalhar amanhã. Está com dor na ponta da unha. A ceia é um rito, queridos, mas estão saindo dos seus postos por qualquer coisinha. Eu assisto online. Que bom que você está online e está escutando. Talvez você esteja viajando. Que ótimo que você está online participando conosco. Queridos, que Deus nos ajude a sermos trabalhadores, porque os trabalhadores de Deus precisam saber que está fazendo uma grande obra. Os trabalhadores de Deus precisam saber que estão envolvidos numa obra de consequências eternas, gente. Não é consequências terrenas, é eterna. A obra, preste atenção, irmão, preste atenção nisso, não brinque agora. A obra é consequências eternas, queridos, é para a eternidade, não é para esse mundo, é para a eternidade, é para o futuro, para nossa eternidade com Cristo Jesus, ou não, ou com o diabo, porque se nós sairmos do nosso posto, querido, as consequências são gravíssimas. Você é cooperador de Deus, queridos, você está trabalhando na implantação do reino de Deus nessa terra. Jesus veio, plantou o reino dele, e nós continuamos trabalhando nisso. O Senhor nos chamou para isso. Não saia do seu posto nunca mais.
Nunca mais. Em nome de Jesus. E eu te espero no próximo domingo, onde nós vamos conversar como Neemias fez para chegar até lá.